Sejam muito bem-vindos à nova rubrica Powered by O Barrete, Quintão e Mega Cult, que os meus companheiros de cinema de terror, os Horror Lovers, como nós apelidámos, assim um pouco de forma espontânea, e estamos aqui para falar de um tema mensal, derivado do cinema de terror. Desta vez vamos falar sobre filmes de terror que paradoxalmente nos fazem rir. Não devia de ser assim, mas há alguns filmes que de facto conseguem essa proeza e vamos falar daqui a alguns deles. Alguns por serem bastante bons, outros por serem mais reconhecidos pelos seus fracassos do que pelos seus méritos, mas o que importa é termos aqui uma conversa interessante e divulgarmos este nosso apreço pela arte do cinema de terror. E, para isso, nada melhor do que Rafael Teixeira para nos apresentar a sua primeira escolha, que nenhum de nós sabe. É Rafaela, primeiras surpresa. senhoras, Então, surprise. a minha surpresa para vocês. Eu trago-vos Shaun of the Dead. Não sei se vocês conhecem, mas em princípio devem conhecer, que é de Conheço um Adoro. bocadinho. 2004, de Adoro. Edgar Wright. E porquê? Porquê que eu trago esta sugestão? Porque eu sempre fui muito fã de comédia britânica e também, obviamente, sou uma horror lover, portanto, adoro também terror. E esta produção é exatamente isso que nos traz. Nós acompanhamos a Sean, que é o protagonista desta história, que tem uma vida muito monótona e cuja relação amorosa está prestes a terminar, exatamente por ele ter essa vida monótona e não querer mudar. Além disso, ele tem também um melhor amigo, que é assim muito alienado da vida e adora estar sempre a jogar. Exato. Portanto, também não contribui muito para que ele mude de vida, mas acaba por ser ali um alívio cómico que torna esta história ainda mais engraçada. O que é que me chamou muita atenção neste filme? Antes de mais, a sua premissa, que é bastante simples e é bastante direta, porque o Sean tem esta vida monótona, que até um certo momento nós percebemos que vai começar a deixar de o ser, mas só porque há um apocalipse zombie. Portanto, é só incrível. E foi exatamente por isso que eu gostei muito deste filme e que adoro rever e farto-me rir com ele. E além disso, tem também uns momentos assim sangrentos, que até são bastante tensos, exatamente por existir esta situação. E além disso, eu também considero que é um filme que acaba por ser uma verdadeira aula sobre a profundidade de campo e também de foreshadowing, no sentido em que nós temos sempre muitos detalhes, não só nos planos, ou seja, detalhes assim mesmo visuais, em que está muita coisa a acontecer. Temos, por exemplo, dois personagens a conversarem e por trás estamos a ver mais as coisas, portanto, profundidade de campo. E também temos outras situações em que os próprios diálogos também são alusivos, situações que se vão passar mais à frente. Portanto, é muito satisfatório para nós, enquanto espectadores, percebermos que houve este cuidado na construção da narrativa, a nível de fazer estas relações, estas ligações. E para mim é isso que torna este filme especial, ou seja, vocês até podem pensar, é um filme super simples, mas é mesmo muito engraçado, vocês têm mesmo que ver se ainda não viram e se gostam de terror e de comédia, essencialmente. Muito bem. Pedro, é assim, engraçado porque esta também foi uma das minhas escolhas, portanto acho que podemos. É porque é um pouco incontornável. Eu acho que É um é um clássico. filme incontornável. Quando estamos a falar de comédias de terror, o Shaun of the Dead é um marco, é possivelmente o melhor que podemos referir Sem dúvida. e estar aqui a referenciar duas vezes também da minha parte, acho que assim o prova. Para acrescentar ao que tu disseste, acho que é um filme que tem um mérito muito interessante, que é um equilíbrio de tom que não é fácil de fazer. Portanto, nós não temos só o aspecto de comédia horrorífica, mas também temos um ângulo romântico na história que lhe dá bastante coração ao filme. Nós sentimos aquelas personagens e o seu trajeto, principalmente a do Sean, e é um equilíbrio que eu acho que é altamente difícil de fazer e que o Edgar Wright fala muito bem ao seu estilo de edição rápida e impactante, muito mexido. É um filme que confere-nos algum tempo para respirar nas cenas, mas não deixa de ter o toque pessoal do realizador. Além disso, tematicamente também é muito rico, porque tal como o Dawn of the Dead do Romero,
também faz uma crítica à sociedade no facto de nós muitas vezes, apesar de não estarmos perante um apocalipse zombie, estamos perante um outro tipo de apocalipse, um apocalipse viral, que esperemos revirar bastante cedo, mas muitos de nós parece que andamos meio adormecidos pela vida e não reparamos bem no outro e muitas vezes nem em nós próprios. Estamos numa azáfama constante. E este filme, de uma forma cómica e muito inteligente, descreve isso visualmente, quando o Sean, no início do filme, já em pleno outbreak, nem se dá conta que há zombies por aí e leva o seu dia-a-dia como se nada tivesse a acontecer, e aí também está algum egoísmo e o facto de estar dormente para a própria vida. E tal como o Dawn of the Dead acrescentou o ângulo do consumismo, mas também refere em múltiplos pontos de que já na década de 70 muitos de nós estávamos adormecidos para a vida. Portanto, sem dúvida, uma ótima escolha. Também espelho essa escolha, Rafaela, e faço do teu apelo o meu. Se ainda não viram, Shaun of the Dead 2004, imperdível. Certeza que já viste, Quintão. Este Já vi, já, e adorei. Acho que é os meus filmes de zombies falha. favoritos. Já que estamos numa onda de filmes de zombies, eu vou falar sobre a minha suposta última sugestão, porque esta seria a minha última, mas já que estamos no tema, que é Death Note 2. Não sei se conhecem Death Note 2. Sim, sim. Temos Death Note original, que foi lançado em 2009, e conta a história de um grupo de amigos que vão para uma cabana e depois soltam uma espécie de zombies nazis e dá-se uma batalha entre humanos e zombies nazis. É um filme de comédia. Só que temos a sequela que leva a loucura para outro nível. E é um filme que poderá não agradar muitos espectadores porque tem algum humor estúpido e sobretudo porque tem um humor muito, muito negro. Eu dei por mim a rir-me de situações que eu jamais pensei que fossem possíveis de me rir. Tem um humor bastante negro. É um filme que eu, aliás, digo que não é para qualquer espectador mesmo. Por exemplo, há uma cena onde... isto é muito mal dizer... É muito mal falar isto sem ver as imagens. Mas há uma cena onde uma pessoa está a fugir de uma cadeira de rodas e ela escorrega e cai. Não tem piada a contar isso, mas a cena, a forma como é executada e a expressão daquelas pessoas, a expressão dos zombies, dá uma intensidade de humor à cena. Ou seja, tu riste, então. Tu riste. Sim, eu ri-me e senti-me a pessoa por me rir disso. Não é só de experimentar momentos piores. É o objetivo Aquilo é humor negro. desta rúbrica. Eu acho que foi dos filmes de humor com humor negro mais negro que eu vi. Tu riste e depois sentes-te uma pessoa por te rires daquilo. Mas é um filme que eu acho espetacular. Não é uma obra de arte, não é como Shaun of the Dead, longe de ser, mas é aquele filme que é ótimo para ver com um grupo de amigos. E achas que para ver o segundo tens que ver o primeiro ou podes partir logo para o primeiro assim de caras? E por ser sincero, eu aconselhei uns amigos meus a verem a saga e eles não gostaram do primeiro, eles disseram que o primeiro é um bocado secante, mas convém veres um bocadinho primeiro para entender os acontecimentos do segundo, porque a história está interligada, a história é uma continuação direta do original. O que eu aconselho a quem estiver a ver este vídeo, muito sinceramente, é que não percam tempo com o primeiro. Não percam e vejam, por exemplo, um resumo no YouTube. Há vários resumos sobre esse filme e depois vão amar a história. Assim, só o conceito, não é? Zombies, nazis, na neve. Pois. Só o conceito já dá vontade de rir. Não consegues dizer isso com a cara direita sequer. Portanto... Só uma questão. O filme também foi elaborado, foi produzido também para prestar homenagem a grandes clássicos dos anos 80. Quem assistir precisamente ao original, também um bocadinho do segundo, vai reconhecer algumas cenas retiradas do Evil Dead e também do Halloween e de vários clássicos desse género. É um pouco, o que é que o Reserve fez um pouco com uma homenagem a esses filmes. Foi isso. Ele lembrou-se, gosto desta saga, gosto daqueles filmes, por isso vou juntar tudo no milkshake de humor negro e de violência e vamos servir ao público a ver se ele come. E o público comeu e deliciou-se e estamos à espera do terceiro filme. Pois, e zombies na neve, tu gostaste não é mesmo propriamente destes dois, comparado com o primeiro. Eu gostei, porque é um filme louco.
é aquele filme que. Mas lá está, não é para toda a gente, é mesmo para quem gosta de humor negro. Porque é Tem um que ter filme mente aberta. é muito mente aberta. E até eu que sou um bocadinho. Eu gosto de humor negro, mas para mim o humor tem limites. Há pessoas que dizem o humor não tem limites, para mim. Eu acho que para mim tudo a vida tem limites. E eu dei por mim a rir-me de situações que eu jamais me iria rir noutra circunstância. Muito bem. Acontece. Bem, e já começaste pelo último, eu também vou começar pelo último, porque a Rafaela disse-me logo qual é o meu primeiro, porque eu fui por ordem Vai, cronológica. Ora, essa. Aliás, corremos o risco de repetir filmes e acredito que este não é um tema tão amplo assim que permitisse que o Shaun of the Dead estivesse fora das nossas claro. curtas listas. Agora, o que eu vos trago também é sobre zombies, portanto, estamos aqui a seguir um certo padrão sem combinar a coisa. E o que eu vos trago é o Anna and the Apocalypse de 2017, Já vi. Também já vi há muito tempo. que eu não acho que seja particularmente bom. No entanto, é tão ridículo e tão original, não na forma como apresenta a história, mas na ousadia de misturar um filme de zombies com um musical, que eu acho que, de facto, apesar de não ser bom em termos narrativos e ser medíocre em termos imagéticos, acho que em termos de experiência cómica é de facto um filme que pertence a uma conversa como esta. Onde, se há lugar onde ele pertence a esta conversa. Porquê? Porque quando as personagens desatam a cantar perante o cenário, o micro-cenário apocalíptico, porque a história diz respeito a Ana, que está numa pequena vila e ela é uma adolescente, tem os seus amigos e tem um dia-a-dia regular na escola e, como é natural nestes filmes, de repente o apocalipse zombie acontece do nada. E com isto esqueci-me do que é que ia dizer. No entanto, quando as personagens desatam a cantar, nós não conseguimos deixar de estar vidrados e com um sorriso na cara. Primeiro porque de facto eles cantam bem. As personagens, os atores cantam bem. E depois porque é extremamente incomum. Agora, é pena em termos de história, a história ser básica e não ter qualquer tipo de sumo. Força, Olha, Quintal, Ricardo. querias dizer alguma coisa? Sim, Na minha opinião, já claro. terminaste? Não, Já... não, Ah, não, força, não, não, continua. mas podias interromper, sem problema. Mas queria só dizer um último ponto, que é o que é que liga este filme ao Shaun of the Dead. É o facto de, por exemplo, tem pontos de contacto no sentido em algumas cenas são evocadas diretamente do Shaun of the Dead. Por exemplo, no Anna and the Apocalypse, um número musical, a personagem está alienada aos zombies à sua volta. Uma referência. O que reflete diretamente a cena em que o Shaun no início também o faz. E então, além disso, não é um filme assim tão engraçado, além desse conceito musical, e também não é tematicamente relevante nem narrativamente inventivo. Portanto, é só válido mesmo por causa das cenas musicais, na minha opinião, que de facto nós ficamos vidrados a olhar quem foi a cabecinha que pensou nisto desta forma e porque é que está a resultar a um nível muito primário, cómico muito primário. A cabecinha foi de John McPhail e os escritores foram o Alan MacDonald e o Ryan McCary. Portanto, estes senhores não conseguiram, na minha opinião, fazer um bom filme. No entanto, se estão à procura de terror cómico, acho que é um acrescente perfeitamente válido. Não sei se vais dar o meu encontro, Quintão. Mais ou menos. Eu acho que a nível já das atuações musicais está bom, mas eu vou sincero, este filme está na lista dos piores filmes que vi na minha vida. Eu odiei tanto. Não retiro o mérito, que é um filme que dê para rir. Eu ri bastante, eu vi com o meu irmão. E rimos bastante, só que É esse o ponto. só que aquele argumento e não sei,
As atuações, quando digo atuações não musicais, mas sim as interpretações, são horríveis. O filme é tão mau, tão mau, tão mau. É assim, também já não gosto de musicais. Uhum. Já não sou grande fã de musicais, mas adoro, por exemplo, Sweeney Todd. Mas Sweeney Todd tem uma grande história por trás e consegues Certo. amarrar isso. Mesmo para uma pessoa que não gosta de musicais como eu, acaba por adorar o filme devido à história, também devido às interpretações. Ali em Alien Sim. Apocalipse temos umas musiquinhas engraçadas e não me passa mais disso, eu gostei tanto. Mas não estás com uma cara, não estás com um sorriso na cara à medida que estás a ver o filme. Sim, eu vi aquilo, eu cheguei a um ponto É que, esse o o que é que meu estou ponto. a rir-me e a pensar o que é que vai acontecer a seguir, o que é que estou aqui a ver. O problema é depois chegas ao final e de facto um pouco waste of time, no sentido em É, que é entretenimento tão barato, tão cheap, que ficas um bocadinho com pena de estar aqui um conceito que podia resultar, mas com muita mudança, muito character development, exato. muito sumo e muito. Há até uma espécie de romance que não ata nem desata. Um, Podia ser um bocadinho mais explorado, Eles não têm só química nenhuma, desculpa. não Acabo tem, por- Não, não não tem, tem. não tem, não tem. E de facto é aqui o ângulo da música num filme deste género que o faz distinguir, e é por isso que recomendo apenas e só no âmbito desta nossa conversa, sendo que não podem estar à espera de um bom filme, têm que estar à espera de um filme para se rirem dele e com ele. E a Rafaela? Reconheces o filme, Rafaela? Sim, eu por acaso já vi há muito tempo, mas por acaso eu até queria introduzir aqui uma reflexão sobre este género que nós chamamos de terrir, vá, que mistura a comédia e o terror, porque o Bernardo disse aqui uma coisa muito interessante, que é, não, a história não é grande coisa e também não há grande desenvolvimento das personagens, mas ainda assim nós conseguimos rir-nos. E eu acho que existe aqui muito esta coisa neste género, que é de certa forma perigosa até, porque nós, enquanto que podemos gostar muito de um filme, por exemplo, como o Shaun of the Dead, que nós já percebemos que gostamos muito e que é muito aclamado neste género, nós podemos gostar muito de um género e ter uma história ótima, mas ao mesmo tempo também existe aquela situação de que nós nos podemos rir com um filme e ele ser mau, e às vezes é mau não é só por ser a história pouco desenvolvida ou mal construída, mas mesmo porque, por exemplo, uma coisa que eu detesto, e era isto que era aqui este ponto que eu queria chegar, é, por exemplo, comédia que é mesmo muito forçada, ou que são aquelas piadas típicas que vocês já estão mesmo ali, ok, isto aqui é para nos tentar fazer rir, mas não rola, não pega, porque não parece natural. E, por exemplo, eu acho que isso é mesmo muito importante neste género, estas técnicas que são utilizadas, por exemplo, no Shaun of the Dead, de nós sabemos o que é que se está a passar e às vezes a personagem, como é óbvio neste caso, super alienado, não sabe o que é que se está a passar, portanto são situações que nos fazem rir naturalmente e aquilo nós sabemos que foi forçado, mas não passa para nós como forçado, entendem? Então é uma coisa mesmo muito subtil aqui que eu acho que Mas É como o faz Dead nós Snow questão, gostar. 2. eu concordo, mas a questão é que enquanto no Shaun of the Dead é forçado, mas tem um propósito, Exato. no Unnamed Apocalypse não há qualquer propósito. É, Pois, olha, eu vi naquele filme que aquilo era giro. Vou exato. meter para aqui porque de facto incluir isto num número musical dá-lhe um pequeno ângulo de inovação, no entanto, não resulta em termos cómicos como resulta no Shaun of the Dead. Ah, é a falta de Falta-lhe, sentido, falta de exatamente, propósito. falta-lhe sumo. Sim, Exato. falta-lhe sumo. E falta também ser falta de irreverência, falta também ser ousado. Porque, por exemplo, Shaun of the Dead e o Dead Snow 2 tentaram ser ousados. Este não, este é um filme que tenta só imitar os outros, tenta tirar referências e não, acho que não tenta ser usado. Tenta ser usado a nível musical, mas não passa Exatamente, disso. é só nesse A nível, nível porque o cómico, resto é super é, basilar, é o mais básico do é. básico, é o Pois. mínimo denominador comum do básico. E isso retira-lhe imensos pontos, imensos pontos. Mas se bem que os primeiros 30 minutos são promissores. Pois são. E aí é que eu acho que está o verdadeiro pecado. É eles acertarem os primeiros 30 minutos. Eles prometem meia hora e Mas é depois sempre a descer. É, entregam aquilo uma sobe, sobe, hora sobe e depois cai. muito meh. Muito meh. Pois. E lá está, esse ângulo do musical cómico inserido neste género podia dar frutos. Podia, só que lá está. Houve ousadia, faltou ambição. Se calhar pelo menos com a nossa conversa é a conclusão a que eu chego.
E a mistura de géneros é importante, porque no Shaun of the Dead, como tu disseste, tem uma carga emocional muito importante, ou seja, um certo drama que nos faz importar-nos com os personagens e com o que está a acontecer. Sim, Isso é no fundamental. Shaun of the Dead há uma calibração de tom Sim. que, por exemplo, este ano The Apocalypse também não tem, porque aposta as suas cartas todas no ângulo do musical. E o resto fica tão básico que não tens qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de interesse além da ridicularidade que está a ser apresentada no ecrã, o facto de eles estarem a dançar perante zombies. Bem, é o que Estava é. só aqui a ver uma coisa no IMDb enquanto vi o próximo filme que ia sugerir e reparei, só um à parte, só para completar a minha primeira sugestão. Death Note 2 está com 6.9 de IMDb, não sabia, e enquanto o original está apenas com 6.3. Eu acho que isto já diz muito sobre o filme. Como uma sequela conseguiu, a nível consenso geral, Sim. ultrapassar o original. É bastante interessante. É assim, também não acho que o IMDB seja a fonte mais credível. Sim, sim, não Também é estou a falar de nível de geral, nível de público, que a pontuação de Sim. público. Se fores ao Metascore, por exemplo, que é o número que aparece logo em baixo, o Metascore está ligeiramente superior no Dead Snow, no primeiro. Mas lá está. Não devem derivar muito em termos de conteúdo. Aquilo que o Dead Snow entrega é provavelmente aquilo que o Dead Snow 2 também entrega. Em termos de temas O Dead ou Snow 2, ausência o deles. Dead Snow 2 pegou no que entregou primeiro e expandeu. Foi por isso que eu gostei mais. Não foi Tornou tanto- ainda mais ridículo. E é por isso Exato, que tem o potencial cómico que tu sugeres. exatamente. Muito bem. Então, e vamos sair dos zombies ou como é que Vamos é? sair dos zombies. Nós podemos sair dos Força. zombies. Então vá. Vou passar à minha segunda sugestão. Força. Então, desta vez não tenho DVD, mas é o Tucker and Dale contra o Mal, de 2010, que é realizado por Ellie Craig, que vocês devem conhecer de Zombieland. Uhum. E porquê é que eu trago este filme? Porque, essencialmente, foi um filme que eu me fartei de rir imenso, e ao propósito do tema deste mês, e é um filme mesmo muito engraçado que vocês têm que ver, porque mistura muitos clichês do terror, mas consegue dar-lhes a volta, e eu acho isto mesmo muito interessante e mesmo muito importante, sobretudo quando estamos a falar de terror. Portanto, nós temos o Tucker e o Dale, que são os personagens principais, que são dois amigos que decidem ir para uma cabana, passar férias e ir para pescar, etc. E temos um outro grupo de universitários que têm a mesma ideia, também vão relaxar para a mesma zona. E o que é muito interessante aqui é que a comédia, mais uma vez, não é forçada. Eu não senti que fosse forçada. Senti que vem sempre de situações muito inusitadas, que nós às vezes, algumas são previsíveis, mas ainda assim, para mim, o filme funcionou bastante bem. E o que nós temos aqui é que estes dois grupos, ou seja, o grupo de universitários e os dois protagonistas, que são melhores amigos, acabam por entrar em confronto, por terem pontos de vista completamente diferentes e que estão os dois errados. Eu não quero dar grandes spoilers aqui, mas a situação é mesmo essa. E o filme passa-nos uma mensagem muito importante que tem a ver com o poder da comunicação, no sentido em que o próprio filme até chega a referir num certo momento, mas toda a história é baseada em mal-entendidos, portanto logo por aí nós percebemos que a comunicação é fundamental, e há mesmo um diálogo até expositivo em que nos dizem que as guerras muitas vezes acontecem por este motivo, porque nós metemos na cabeça uma ideia, estamos tão embrenhados nessa ideia, nesse ponto de vista, que mesmo que nos estejam a dizer a verdade, nós não vamos sair dali, não vamos acreditar, e o filme passa isso muito bem. E além disso, tem aqui uma coisa que eu acho que o Quintão, sobretudo, vai adorar, mas tu também, se calhar, Bernardo, que é mortes divertidas e sangrentas. Portanto, é mesmo muito divertido. Eu adorei o filme e acho mesmo que vocês, se ainda não conhecem, Eu também já é conheço. uma sim, porque Também. eu também gostava de ter o DVD, ainda não tive a oportunidade de o ter, mas é essencialmente isto, é mesmo passar o poder da comunicação. E também há outra mensagem muito importante, que é a de evitarmos os julgamentos rápidos pelas aparências, que isso também acontece no filme. E para mim o que está mesmo aqui muito interessante é que são dois pontos de vista completamente diferentes, mas nós, enquanto espectadores. Olha, o gato está a miar. Tenho aqui uma gatinha a fazer Mas- asneiras. Há-me aqui a mas desaparecer. nós sabemos que esses pontos de vista, porque somos espectadores, obviamente, sabemos o que é que se está a passar verdadeiramente. Portanto, é aquilo que eu falava há pouco da comédia subtil, em que nós sabemos exatamente o que é que se está a passar, mas os personagens não sabem
estão a enganar-se mutuamente e isso inevitavelmente gera comédia e vocês têm que ver se ainda não conheceram. Mas eu já sei que vocês já conhecem, que vocês acabaram de dizer. Já ouvi Sim, 2 vezes. também já ouvi há um par de anos. E acho que também é um filme sobre expectativas. E sobre o torcer das expectativas do espectador de cinema de terror que está habituado a certos arquétipos e a certos desenvolvimentos narrativos. E o Tucker and Dale vs. Evil pega neles e diz-lhes: olha, se calhar há aqui uma forma de torcer esta fórmula de modo a apresentar num pacote semelhante àquele que estamos habituados pequenas nuances que depois é nelas que está não só a graça do filme, como também a graça das interações entre as personagens e portanto acho que sim, sem dúvida é um filme que pertence aqui a esta conversa e também é uma recomendação da minha parte. É um filme interessante, principalmente para quem gosta de slashers, não é? Aqui a brincar um bocadinho mais com a ideia dos arquétipos dos slashers. E muito bem. Olha, só para completar a opinião da Rafaela, eu concordo totalmente com o que ela disse em tudo. Eu já vi o filme 2 vezes, gostei bastante e acho que o filme também tem uma metáfora muito boa e muito forte sobre o preconceito. Porque eu também não quero ser muito spoiler, mas se vocês já viram o filme, entendem que nem tudo é o que parece e que muitas vezes nós criamos uma imagem errada sobre as pessoas. E o filme também mas não tem um bocadinho de razão? Não tem um bocadinho de razão? Sim, tem dizer, também, as ações também geram um bocado essa ideia deles, geram um bocado esse preconceito que as personagens tinham sobre esses personagens. Mas é o tal julgamento rápido que nós Exato. Sim. Nós julgamos pela forma como as personagens se vestem, pela forma como elas estão a agir daquele determinado ângulo, de outro ângulo já pode parecer algo completamente diferente. E isso, como disseste, cria situações inusitadas que no filme induzem riso muito facilmente. Portanto, em termos de cinema de terror cómico, sem dúvida, que o Tucker and Dale vs. Evil, tal como o Zombieland, que falaste também, poderia ser uma ótima opção. São filmes que de facto misturam os géneros de uma forma bastante astuta. Portanto, sim, sem entrar em grandes spoilers, ficam aqui algumas recomendações deste género. Têm comentários, desabafos ou mais algum filme que queiram acrescentar? Eu tenho a minha segunda sugestão. Boa. Pronto, a minha segunda sugestão é uma saga que começou com 6.1 no IMDb e acabou num filme com 4.2. E é nada mais, nada menos que Wrong Turn. Wrong Turn é uma saga que começou em 2003 e eu tenho um ódio e um carinho especial para estes filmes. Porque o primeiro filme é agradável, o segundo já é um bocado low budget, mas ainda se vê. E depois, a partir daí, é tipo as camadas de Deep Web, vai ficando cada vez pior. E eu vi-os todos. Os filmes são muito maus, é terrível. Eu acho que qualquer um de nós consegue fazer um filme melhor que aquele. Eu pego uma câmera e eu contrato uns atores da minha aldeia e consigo fazer um filme seguramente melhor que alguma das sequelas. Mas são aqueles filmes que se veem bem com um grupo de amigos. Eu vi todos com familiares meus, com primos meus. São aqueles filmes que nós viemos, que nós estamos sempre a esperar pela sequela para nos rirmos. Porque tudo é tão mal produzido, tudo é terrível, a narrativa é sempre a mesma, é sempre um grupo de amigos que perde na floresta e depois tem canibais a tentar matá-los e morrem de todas as formas estúpidas. E são personagens mesmo burras, mesmo básicas. E é isso que nos dá piada. Nós ficamos a rir com mortes de personagens. Como é que é explicar? O filme não tem nenhum propósito de ser cómico, nenhum. Não tens nenhum propósito, mas aquilo é tão mau e tão amador que te faz rir. Percebem o que eu estou a dizer? Percebo perfeitamente. Mas é de mais nulo. Quem tenta ver o Wrong Turn não vai retirar nadinha do filme. Não vai retirar nenhuma experiência. E aliás, eu sugiro que vejam com amigos. Agora não, estamos em contexto pandémico. Mas assim que seja possível, vejam com amigos porque será uma boa experiência. Agora, verem sozinhos é uma pura tortura. Não vejam. Mas não dá também para rirmos sozinhos, como o Joker, por exemplo. Eu vou-te sincero. Rir sozinho. Wrong Turn, sozinho, eu vi o quinto filme sozinho e é uma experiência agonizante, porque tu estás a ver algo mau. Se estiveres com amigos, é sempre teres aquele amigo que te faz um comentário sobre aquilo. Eu assim,
Eu detesto ver filmes em que pessoas falam, comentem durante os filmes, eu detesto sim. isso. Mas em Wrong Turn é um filme que tens que ver com comentários de pessoas que estão ao teu lado, porque é isso que traz a comédia ao filme, é isso que torna o Wrong Turn uma experiência divertida. É um filme ideal para ver com amigos. Por exemplo, o meu irmão está agora a entrar na adolescência e ele outro lhe disse: diz-me um filme para ver com amigos, um filme que anima. Eu disse: olha, The Wrong Turn é mau, mas é um filme que tu e os teus amigos da tua idade vão adorar porque é aquele para vocês, para verem e comentarem e não levarem a sério. No entanto, eu tenho que defender o reboot deste ano. Adorei. Eu tenho que defender. Eu não E, curiosamente foi a recomendação do último podcast do Barreto que eu dei. E foi a primeira vez que eu recomendo um filme, não por ser excelente, mas por não ser péssimo. E eu acho que isto, no contexto do Wrong Turn, é muito importante. O reboot não é um ótimo filme, nem nada que se pareça. Nem apresenta nenhum tipo de originalidade, nem comédia. Nem é esse o objetivo. Portanto, aqui já nos estamos a desviar um pouco do tema. No entanto, como falaste em Wrong Turn, por ser um filme péssimo... Só uma parte, desculpa completar. Força. Eu falei do Wrong Turn eu esqueci-me de explicar, da 2003. saga original de 2003 a 2014, se não estou em erro. Não estava a incluir o reboot. E o reboot também gostei bastante. O reboot eu não gostei bastante, mas não o achei mau. Achei-o mediano. E acho que isso só por si já é válido para recomendar, porque nem sempre temos reboots destas sagas meritórios. O reboot do Texas Chainsaw Massacre foi um massacre comparado com o original. Os reboots do Halloween também não são particularmente felizes. No entanto, este reboot do Wrong Turn é uma surpresa pela positiva, no sentido em que não é péssimo. O realizador Mike P. Nelson acho que faz um ótimo trabalho em oferecer-nos tudo aquilo que nós estamos à espera de consumir neste filme, de uma forma perfeitamente eficaz, uma forma perfeitamente enquadrada com aquilo que está no espírito original do Wrong Turn, e ainda acrescentar aqui um ângulozinho de Midsommar, também, como referi na recomendação, um breve ângulo, e consegue ainda, e esta é a parte que me faz torcer pelo filme, um final bastante assombroso, diria, e algumas imagens que ficam na cabeça, que marcam Olha, por serem particularmente macabras. eu não quero estender muito, mas concordo totalmente contigo. Eu gostei bastante do filme. Vou ser sincero, foi das minhas surpresas. Também 2021 está a começar, mas pronto, foi das minhas surpresas que apanhei em 2021. Porque eu esperava que fosse terrível como a saga original. E gostei. E sobretudo gostei, não vou dizer porque é spoiler, mas gostei de uma virada que houve ali de narrativa a meio do filme. Que talvez muitas pessoas não tenham gostado disso, mas eu por acaso apreciei bastante, porque eu não estava à espera. Estava à espera que fosse outra vez um filme de. Pá, não posso falar, porque já ia falar demais. Mais Olha, básico só do que acabou por ser. Só para completar aquilo que vocês tiveram agora aqui a dizer, queria só dizer que acho que nós com esta conversa também provámos que é importante ver maus filmes, sempre, não é só vermos filmes que nós achamos que são bons ou que são excelentes, porque isto também é tudo muito subjetivo, mas às vezes temos aquela tendência, toda a gente fala bem, vamos ver. Também é importante ver maus filmes porque há sempre alguma coisa boa que nós podemos retirar ou pelo menos podemos nos divertir, e acho que nós tirámos isso daqui. Pronto, queria só finalizar com isto. E às vezes também sofremos e não é pouco. No entanto, verdade. é pelo bem geral. Verdade. Às vezes também não é fácil. Sabe uma coisa que nós Mas temos de fazer um dia? Agora para uma próxima conversa, uma rúbrica sobre péssimos filmes de terror, ou algo do género. Não sei, fica a sugestão também ao público. se gostarem desse tema Digam que sim. e de nos fazer sofrer novamente, porque alguns terão de ser revistos. E Eu tenho bastantes numa pois lista. tens na tua lista, não é? Às vezes são aqueles que Não sei marcam se a na Rafaela memória. concorda comigo, mas eu falo por mim. Em 10 filmes de terror que eu vejo, 9 são maus e só um é que se Sim. aproveita, mais ou menos. Sim, é muito isso. Isso é porque a tua seleção não anda assim tão Mas criteriosa. temos que procurar as pérolas. Tenho que dizer uma coisa, tenho que dizer uma coisa. Eu não tenho seleção, esse é o problema. Vai tudo. Vai tudo, é Vai verdade. tudo. Tu és, Eu sei que portanto, um filme. uma pega do cinema de terror. Olha, Mas ele não está exatamente. sozinho.
Ele não está sozinho, porque há bocadinho estávamos a falar do MDB, eu às vezes vejo, este filme aqui de terror está com 4, está com 3, porque não, vamos ver, agora gostei da premissa, porque não podemos confiar, é aquilo que eu digo, não podemos confiar sempre no que também as outras pessoas dizem, temos que ver por nós mesmos e perceber porque é que será que é mau ou o que é que pode ser também aproveitado. Exato. Não sei, não vale a pena descartarmos logo só porque está com 4 ou 3. Acho que o pior que vi recentemente foi o Wolves at the Door. Que é de que ano, sabes? Não me recordo, ou é 2017 ou é 2018, assim algo do género, sobre o caso do Marilyn Manson, do Charles Manson, do Marilyn Manson não, do Charles Manson, dos assassinatos da Sharon Tate e da cambada. E não há um filme que é Maldição Sharon Tate, The Curse of Sharon Tate, com também é péssimo. Aliás, esse filme que tu referiste era aquele que eu me estava a referir. Estou a baralhar o título. Mas porquê? Porque o Wolf at the Door acho que também é sobre assassinatos. Agora não me recordo se é exatamente sobre o caso do Charles Manson ou se é sobre um caso aleatório. Mas esse que tu referiste é que foi mesmo, é absolutamente, é de um mau gosto terrível, de um mau gosto mesmo, roça o desrespeito para com as vítimas. Já sei, Maldição Sharon Tate. Roça mesmo o desrespeito. Eu não vi o filme, por causa disso. Eu estava à procura disso. Eu sou aquela pessoa, sou pega de terror. Pronto. E eu por acaso estava à procura de filmes de terror para ver e não gostei nada porque acho que pegaram numa história muito forte e tornaram uma forma de respeito. Aquilo não é arte, aquilo é desrespeito. E, não sei, eu testei, eu não vi e testei o filme. Ok, eu vi e testei igual. Porque uma pessoa tem que fazer tops dos piores filmes, então esses convém ser vistos mesmo para dizer às pessoas que de facto não vale a pena. No entanto, estamos a desviar um bocado do tema e estamos já a destilar ódio para filmes que não são para aqui chamados. Verdade. Portanto, acho que vamos finalizar este nosso primeiro episódio da nossa rúbrica de Horror Lovers. Podem encontrar o canal do YouTube da Rafaela Teixeira no YouTube. Uau, surpresa! Que é um mega cult. E o canal do Quintão, que chama-se como, Quintão? Chama-se Quintão. Chama-se Quintão. Acho que é fácil, fica no ouvido. Mais simples impossível. Da minha parte, o Barreto é a minha casa e é de lá que este podcast estará alojado, assim como numa lista onde ficarão todos os podcasts que vamos fazer relativamente a esta temática, esta rúbrica, e que esperemos que gostem, que nos acompanhem e até lá, riam-se muito, horrorizados ou não. Esqueçam de rir, mas ter medo também um bocadinho. Só um bocadinho. Tchauzinho, pessoal. Tchau, até à próxima. Até à próxima.